Ele só queria sobreviver. Mas Deus o escolheu para guerrear. O Senhor é contigo, homem valente. De 32.000, restaram apenas 300. Contra um exército incontável, ele teve que confiar. E quando gritaram, o céu respondeu. Deus não precisa de multidões, só precisa de você. Mesmo com medo, ele foi. E porque ele obedeceu, o impossível se tornou real. Gideão ainda vive nas promessas de fé. Num tempo em que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, como diz Juízes, capítulo 21, versículo 25. O povo escolhido por Deus vivia num ciclo destrutivo. Pecavam, eram oprimidos por nações vizinhas, clamavam ao Senhor, recebiam um libertador e logo em seguida tornavam a se desviar. Foi nesse ambiente instável que surgiu um dos personagens mais intrigantes das Escrituras, Gideão. Israel, naquela altura da história, estava sob a mão cruel dos midianitas, homens violentos, saqueadores, que invadiam as terras e levavam tudo o que era fruto do suor do povo hebreu. Eles não vinham sozinhos. Juízes, capítulo 6, versículo 3. Afirma que também vinham os amalequitas e os povos do Oriente. Um exército inimigo tão vasto que era descrito como numerosos como gafanhotos, e seus camelos eram inumeráveis. Mas quem eram os midianitas? Segundo estudiosos como Kenneth Kitchen e o arqueólogo William F. Albright, os midianitas foram um povo nômade da região do deserto do Sinai e do norte da Arábia, com histórico de rivalidade contra os hebreus desde os dias de Moisés. Eles usavam táticas de guerra de guerrilha, emboscando os israelitas na época da colheita, deixando-os sem nada. E o povo de Deus, sem forças, se escondia em cavernas, buracos e fortalezas improvisadas nas montanhas, como está escrito em Juízes, capítulo 6, versículo 2. Era uma vida de medo, vergonha e escassez. O Vale de Jezreel, uma das regiões mais férteis de Israel, agora era um lugar de saque. Essa região, segundo escavações conduzidas por arqueólogos israelenses como Israel Finkelstein, era rica em agricultura, mas também rota de batalhas decisivas. Por isso, era tão visada pelos invasores. Além da guerra física, havia um problema espiritual ainda mais grave. Israel havia abandonado o Senhor, voltando-se para os deuses pagãos, principalmente Baal e a Aserá. Juízes capítulo 6, versículo 10. Deixa claro: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
Mas vós não destes ouvidos à minha voz. A adoração a Baal incluía rituais obscuros, sacrifícios humanos e prostituição cultual. Um verdadeiro abismo moral. O mais surpreendente é que mesmo nessa condição, Deus ouviu o clamor deles e decidiu agir, mais uma vez, levantando um juiz, mas não qualquer juiz. Ele escolheria um homem comum, de uma família comum, do clã mais humilde da tribo de Manassés. Um homem que, a princípio, não acreditava nem em si mesmo. Gideão ainda não sabia, mas seu nome seria lembrado por milênios. Seu encontro com o anjo do Senhor mudaria não só o destino de Israel, mas a percepção de todos nós sobre o que significa ter fé em meio à dúvida. E assim começamos esta jornada por uma das histórias mais profundas e humanas do Antigo Testamento. O cenário está montado. Um povo sofrendo, um inimigo avassalador, um Deus silencioso, prestes a falar. Agora, caminhamos juntos para conhecer a resposta divina e o chamado inusitado que começa a mudar tudo. No silêncio opressor da opressão midianita, num lugar escondido e longe dos olhares, um homem tenta proteger o pouco que resta de trigo da sua família. Em Juízes, capítulo 6, versículo 11, lemos que Gideão malhava trigo no lagar, um local onde normalmente se pisa uvas, não se debulha grãos. Isso revela medo, mas também revela uma astúcia humilde. Ele se escondia para não ser visto pelos invasores. E é ali, naquele cenário de escassez e insegurança, que o impossível acontece. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe e lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valoroso." Juízes, capítulo 6, versículo 12. Imagine só, um homem escondido malhando trigo num lugar impróprio, sendo chamado de valoroso. O que para os olhos humanos era covardia, para Deus era coragem em germinação. Mas Gideão não entende. Ele responde com um desabafo que ecoa até hoje nos corações de muitos. "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?" Juízes, capítulo 6, versículo 13. Quantas vezes já fizemos essa mesma pergunta? Porque Deus, se tu estás comigo, isso está acontecendo comigo. O diálogo continua, e no versículo 14, Deus não responde à queixa. Responde com um desafio: "Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Gideão hesita com razão. Ele se vê como o menor na casa de seu pai e sua família como a menor da tribo de Manassés. Ele não se acha qualificado. Mas Deus não chama os qualificados. Ele qualifica os chamados. O termo usado para descrever Gideão, Gibor Hail, no hebraico, traduzido como homem valente ou guerreiro poderoso, carrega um peso espiritual. O que Deus diz não é o que Gideão é agora, mas o que ele vai se tornar. Isso nos ensina que o céu vê potencial onde a terra só vê limitação. Gideão então pede um sinal e oferece um sacrifício, como forma de confirmar que realmente está falando com Deus. Ele prepara um cabrito e pães sem fermento e coloca tudo sobre uma rocha. Em Juízes, capítulo 6, versículo 21, o anjo do Senhor toca a oferta com a ponta do cajado, e fogo sobe da rocha, consumindo tudo, e depois ele desaparece. Assustado, Gideão exclama: "Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face." Juízes, capítulo 6, versículo 22, e Deus responde, como um pai tranquilizando o filho: "Paz seja contigo, não temas, não morrerás." Versículo 23. Nesse momento, Gideão edifica um altar ao Senhor e o chama de Yahweh Shalom, que significa "o Senhor é paz." Gideão começa a mudar, ainda inseguro, mas agora em diálogo com o céu. E assim como muitos de nós, ele não se transforma da noite para o dia. Ele precisa de mais confirmações. Mas o mais importante já aconteceu. O céu falou. E quando o céu fala, a terra treme, mesmo que lentamente. Este episódio inicial não é apenas sobre um homem sendo chamado. É sobre como Deus escolhe. Ele escolhe no anonimato, na fraqueza, na dúvida. Ele escolhe o improvável,
para fazer o inesquecível. A escolha de Gideão é uma declaração eterna de que o plano de Deus não depende da nossa grandeza, mas da nossa disponibilidade. E antes que vejamos o primeiro milagre do velo, antes que venham os 300, antes que Gideão se torne general, há este momento íntimo entre um homem com medo e um Deus que insiste em acreditar nele. Se você também se sente pequeno, se a vida lhe parece grande demais, lembre-se, Deus já te chamou de valoroso. Você só precisa responder. Se está gostando da história, deixe um amém nos comentários e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada incrível. Após o chamado divino e o altar erguido como símbolo de paz, Gideão recebe sua primeira missão. Uma tarefa que, aos olhos humanos, parecia simples, mas que, espiritualmente, era desafiadora e revolucionária. Em Juízes capítulo 6, versículo 25, o Senhor fala com firmeza: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Deus estava exigindo a primeira grande prova de fé: eliminar o ídolo. A ordem era clara: destruir o altar pagão, cortar o poste ídolo de Aserá e edificar um novo altar ao Senhor, utilizando a madeira cortada para queimar o sacrifício. Mas havia um obstáculo profundo ali. O altar não era do povo em geral, era da família de Gideão. O altar estava na casa do pai. A idolatria havia penetrado o coração do lar. Obedecer a Deus seria também se opor às raízes da sua própria casa. Mesmo assim, Gideão obedece. Ele escolhe 10 homens entre seus servos. E como diz o texto sagrado em Juízes, capítulo 6, versículo 27, temendo o seu pai e os homens da cidade, ele realiza a missão durante a noite. Não foi covardia, foi sabedoria. Gideão sabia que o povo estava tão entregue à idolatria que poderia ser morto por destruir o altar de Baal. E sua intuição não estava errada. Na manhã seguinte, quando os homens da cidade viram o altar derrubado e o novo altar ao Senhor, com o boi queimado sobre ele, houve comoção. Uma multidão se levanta e exige a morte de Gideão. Mas então, Joás, seu pai, e até então permissivo com a idolatria, surpreende a todos com uma resposta firme: se Baal é Deus, por si mesmo contenda. Juízes, capítulo 6, versículo 31. Ele desafia a lógica dos idólatras, defendendo seu filho com coragem e, quem sabe, também arrependimento. Foi nesse momento que Gideão recebeu outro nome, Jerubaal, que significa que Baal contenda contra ele. O nome tornou-se um símbolo de resistência espiritual. Agora, ele era conhecido por ter enfrentado o ídolo da nação. Essa atitude de coragem quebrou uma estrutura espiritual enraizada em Israel. A autoridade de Baal havia sido afrontada, e o povo, mesmo dividido, começou a perceber que algo estava mudando. Esse ato de confrontar os deuses falsos e seus altares marca um divisor de águas na jornada de Gideão. Ele deixou de ser apenas o homem escondido no lagar para se tornar um instrumento de pureza. A batalha contra os midianitas ainda não havia começado, mas a guerra espiritual, sim. Aqui há um detalhe poderoso. Antes de Deus usar alguém publicamente, ele transforma essa pessoa no secreto. Gideão venceu primeiro dentro da sua casa, antes de vencer no campo de batalha. Isso ecoa em nossas vidas também. As maiores vitórias acontecem quando decidimos destruir os altares de Baal que construímos nos nossos corações. Orgulho, medo, incredulidade, dependência de coisas passageiras. Em paralelo, há registros arqueológicos que nos ajudam a entender o contexto. Em escavações realizadas em locais como Tel Dan e Samaria, foram encontradas evidências de cultos cananeus e altares a Baal, confirmando que esses rituais estavam profundamente enraizados na cultura local da época dos juízes. O arqueólogo israelense Zeev Herzog afirmou, em artigo publicado pela Haaretz, que a religião de Israel no início era sincrética. Muitos israelitas
realmente cultuavam tanto Yahvé quanto Baal. Isso torna o ato de Gideão ainda mais revolucionário. Ele rompeu com uma prática cultural, social e religiosa aceita por seu povo. E agora, com sua autoridade crescendo e o Espírito de Deus vindo sobre ele, Juízes capítulo 6, versículo 34. Gideão toca a trombeta. É o chamado à guerra. A batalha espiritual se transforma em batalha literal. As tribos começam a se mover. Há uma expectativa no ar. Mas mesmo assim, Gideão ainda duvida. E é aí que o famoso teste do velo começa a surgir. Fique até o fim que temos uma revelação que vai te surpreender. Porque a história ainda está só começando. Apesar da coragem recém-descoberta e da confirmação espiritual após destruir o altar de Baal, Gideão ainda carregava dentro de si algo que muitos conhecem bem: a dúvida. Ele não era um homem incrédulo, era um homem que queria ter certeza. E Deus, que conhece o coração, não se ofendeu com isso. Chegamos agora ao momento mais icônico da história de Gideão. Está registrado em Juízes capítulo 6, dos versículos 36 ao 40. Gideão, diante da responsabilidade gigantesca de liderar Israel contra o exército midianita, decide fazer um pedido ao Senhor. Ele diz: "Se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e seca estiver sobre toda a terra, então saberei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste." Um gesto simples, mas cheio de simbolismo. O velo era a lã tosa de uma ovelha, macia, absorvente, sensível. Era usado para cobrir ou proteger, e simbolizava algo puro e frágil. Gideão colocaria esse velo numa eira, um espaço aberto e plano onde se malhava trigo, e deixaria que a natureza fosse o cenário de um milagre. Na manhã seguinte, Gideão se levanta cedo e vai até o local. Ao pegar o velo, ele o aperta e dele escorre tanto orvalho que enche uma taça inteira de água. A terra ao redor, porém, estava completamente seca. O impossível aconteceu. Deus respondeu. Mas mesmo depois de ver o milagre com seus próprios olhos, Gideão, com muito respeito e temor, pede mais uma confirmação. Ele diz: "Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez." E então, pede que no dia seguinte o contrário aconteça, que o velo esteja seco e toda a terra ao redor molhada de orvalho. Mais uma vez, o Deus paciente atende. No dia seguinte, o velo está seco, tão seco que não havia uma gota sequer, enquanto toda a terra ao redor estava encharcada de orvalho. Deus não apenas respondeu, mas reafirmou sua vontade com um gesto inverso. Isso nos revela algo impressionante. O Senhor não rejeita um coração sincero, mesmo que duvide. Gideão não pedia provas por vaidade, mas por responsabilidade. Ele precisava de convicção para liderar o povo. A vida de milhares estava em jogo, e o Senhor, em sua misericórdia, fortaleceu a fé de Gideão com clareza e poder. Teólogos como Matthew Henry observam que esse episódio nos mostra como Deus lida com nossa fraqueza. Ele não exige uma fé perfeita para agir. Ele aperfeiçoa nossa fé ao longo do caminho. Gideão foi ousado ao pedir um sinal. Sim, mas o fez com humildade e temor. E essa ousadia reverente foi honrada pelo céu. Inclusive, estudiosos do Antigo Oriente Médio observam que o uso do orvalho como sinal sobrenatural era significativo. O orvalho, em terras desérticas como as de Israel, era fonte vital de umidade noturna. Seu comportamento era previsível, espalhando-se uniformemente. Por isso, o que Gideão pediu era de fato fora do normal. O milagre era inegável, tanto na primeira noite quanto na segunda. Na linguagem divina, Deus não apenas falou, ele confirmou 2 vezes. Uma para fortalecer o espírito
outra para acalmar a alma. A partir dali, Gideão não seria mais o mesmo. Ele agora carregava uma certeza celestial no peito. Mas a grande batalha ainda estava por vir. E Deus, como veremos no próximo capítulo, faria algo ainda mais impressionante: reduzir o exército, para que ninguém dissesse que a vitória veio da força humana. Prepare-se, porque o exército de Israel vai ser afunilado até restarem apenas 300 homens. E a forma como isso acontece é um espetáculo da soberania de Deus. Gideão agora estava pronto. O coração, antes inseguro, havia sido fortalecido pela paciência divina. Deus havia falado 2 vezes através do orvalho e do velo. Era a hora de reunir o povo para a batalha. E o povo atendeu. Conforme Juízes capítulo 7, versículo 2, os israelitas se reuniram aos milhares. A expectativa humana era de que o Senhor agora usaria a força do número, a soma das espadas, o volume dos soldados. Gideão possuía, segundo o texto, 22.000 homens prontos para a guerra. Mas, então, Deus fala: é demais o povo que está contigo para que eu dê os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Juízes, capítulo 7, versículo 2. Imagine a cena. O general se prepara para uma guerra, e quando finalmente tem um exército, Deus diz: é gente demais. Isso fere toda a lógica humana. Mas é justamente aqui que aprendemos o coração do nosso Deus. Ele não quer que pensemos, nem por um segundo, que a vitória vem da força do braço humano. Ele quer glória total. Então Gideão recebe a ordem de mandar embora todos os medrosos. E o resultado é chocante. 12.000 homens vão embora. Restam 10.000. Mesmo assim, Deus ainda diz: é muito povo. E então, instrui Gideão a levá-los até a água. Ali, os soldados seriam testados por como beberiam água do riacho. Aqueles que se curvassem e bebessem com a boca na água seriam separados daqueles que levassem a água à boca com as mãos, em estado de vigilância. Esse gesto, aparentemente insignificante, revelou uma lição profunda sobre atenção e prontidão espiritual. Ao final do teste, apenas 300 homens se destacam, os que beberam com as mãos mantendo os olhos atentos. De 300 contra uma multidão de centenas de milhares. Historiadores e estudiosos acreditam que o exército midianita, aliado aos amalequitas e povos do Oriente, somava pelo menos 120.000 homens. Juízes, capítulo 8, versículo 10. Ou seja, era como colocar um homem de Israel contra 400 inimigos. 1 contra 400. Mas quando Deus está no comando, os números não importam. É importante destacar: a escolha dos 300 não foi por bravura ou habilidade. Foi por discernimento e vigilância. Deus estava separando os atentos, não os mais fortes. Aqueles que estivessem preparados espiritualmente para obedecer, sem hesitar, no momento decisivo. Gideão, obediente, aceita o plano. Mesmo que aos olhos humanos parecesse uma loucura, ele já sabia que a vitória não viria da espada. Viria da direção divina. Arqueólogos e estudiosos do Antigo Oriente Médio, como Kenneth Kitchen, destacam que as guerras nesse período envolviam muitas vezes emboscadas noturnas, uso de tochas, gritos de guerra e estratégias psicológicas. O que vem a seguir é a junção de tudo isso com a sabedoria do alto. O plano não seria uma guerra de espadas, mas uma guerra de obediência. Gideão e seus 300 homens agora são os únicos que ficarão. Todos os outros foram dispensados. E com isso, o medo que antes habitava o coração de Gideão começa a mudar de lado. Agora, são os inimigos que começam a sentir a perturbação do Deus de Israel se aproximando. No próximo capítulo, vamos presenciar uma das cenas mais poderosas de toda a Bíblia. Como 300 homens, com apenas trombetas, cântaros e tochas, derrotam um exército colossal, sem levantar uma espada sequer no início.
Fique até o fim, porque a forma como essa batalha se desenrola vai te mostrar que Deus nunca precisou da força dos homens para mostrar sua glória. A noite caiu sobre o vale de Jezreel. O exército inimigo, uma multidão de midianitas, amalequitas e povos do Oriente, cobria a terra como uma nuvem de gafanhotos. Como diz Juízes, capítulo 7, versículo 12. Estavam deitados no vale em multidão, como gafanhotos, e seus camelos eram inumeráveis, como a areia que está à beira do mar. Era uma cena intimidante, mas o Deus de Israel estava prestes a mostrar que, mesmo diante do impossível, ele ainda é soberano. Naquela noite, o Senhor falou a Gideão mais uma vez. E veja como Deus trata nossos medos com cuidado. Ele diz: se ainda temes descer, desce tu com teu moço pura ao arraial. Juízes, capítulo 7, versículo 10. Era como se dissesse: se ainda restar uma sombra de dúvida em teu coração, vou te dar mais uma confirmação. Gideão desce, acompanhado apenas de seu servo, até a borda do acampamento inimigo. Lá, houve 2 soldados conversando. Um deles conta um sonho. Viu um pão de cevada rolando até o acampamento e derrubando a tenda dos midianitas. O outro interpreta: este é a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos. Juízes, capítulo 7, versículo 13 ao 14. É nesse instante que Gideão se prostra em adoração. Aquilo era tudo o que ele precisava. Um sinal vindo do próprio inimigo. Um pão, símbolo da humildade e da simplicidade, derrubando a força dos ímpios. Gideão retorna ao acampamento de Israel, revigorado, e diz aos 300 homens: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Agora, a estratégia seria como nenhuma outra. Não envolvia arcos, nem lanças, nem escudos. Gideão divide os 300 em 3 companhias de 100 homens cada. A cada um entrega uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha acesa escondida dentro do cântaro. Era uma guerra de sinais, sons e luzes. Um espetáculo tático desenhado pelo céu. À meia-noite, no momento da troca da guarda inimiga. Um horário vulnerável e confuso. Gideão dá o sinal. Os 300 tocam suas trombetas ao mesmo tempo. Quebram os cântaros e erguem as tochas com gritos. Espada do Senhor e de Gideão. Juízes, capítulo 7, versículo 20. O acampamento inimigo entra em pânico. No caos da escuridão, iluminado por tochas súbitas e ensurdecedor pelas trombetas, os inimigos se confundem e começam a atacar uns aos outros. Deus move o terror no coração dos midianitas. O que era um exército de centenas de milhares, agora está em colapso. Israel nem precisou levantar espada naquele primeiro embate. A vitória começou com obediência. É fascinante perceber como esse plano se parece com um teatro de guerra moderno. Historiadores militares comparam essa tática com operações de guerra psicológica. A combinação de som, luz e surpresa desmoraliza qualquer tropa, especialmente quando não se espera um ataque. O historiador George Rawlinson observou que campanhas como essa, em ambientes tribais do Antigo Oriente, conseguiam vencer não pela força, mas pela desorientação. Após o colapso, os midianitas fogem. Gideão envia mensageiros a outras tribos para persegui-los e acabar com o restante do exército. O inimigo foi derrotado não pela força de espadas, mas pela força da fé, da estratégia divina e da obediência. E tudo começou com um homem comum, chamado ainda no anonimato, escondido no lagar. Deus usou a fraqueza de um homem para envergonhar a força dos que confiavam em si mesmos. Fique até o fim, porque a conclusão dessa jornada traz uma verdade que pode transformar a sua vida hoje. O silêncio da madrugada caiu sobre o campo de batalha. Os gritos cessaram.
As tochas agora iluminavam um terreno onde a vitória não foi marcada pelo sangue dos inimigos, mas pela fidelidade de um povo que escolheu confiar. 300 homens, obedientes a uma voz divina, haviam derrotado uma multidão inimaginável. E tudo começou com um gesto simples. Um homem com medo, mas disposto a escutar a Deus. Gideão não era rei, não era guerreiro, não era eloquente. Era só mais um entre tantos oprimidos. Mas quando Deus o chamou, ele ouviu. Hesitou? Sim. Pediu sinais? Também. Mas seguiu. E é isso que Deus espera de nós, passos de fé, ainda que trêmulos. Depois da batalha, Gideão recusou governar Israel. Juízes capítulo 8, versículo 23 registra suas palavras. Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor é quem dominará sobre vós. Isso diz muito. Gideão entendeu. O verdadeiro líder de Israel era o próprio Deus. Ele não usurpou a glória da vitória. Ele não transformou a fé em trono. Ele apontou para o céu. Durante 40 anos, Israel viveu em paz. 40 anos sem medo dos midianitas. 40 anos para lembrar que quando se ouve a voz de Deus e se age em obediência, até as maiores opressões caem por terra. Olhando para essa história, aprendemos que a fé não precisa ser perfeita. Precisa ser sincera. Deus não esperou Gideão ser o herói. Ele transformou Gideão num herói. E ele pode fazer o mesmo por você. Se essa mensagem falou ao teu coração, escreva um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Se quiser ir além, torne-se um membro do canal. Clique no botão Seja Membro e junte-se a nós para levar mais vidas à presença de Deus. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir no próximo capítulo não é apenas uma reflexão, é um chamado pessoal. Agora, olhe para dentro de si. Quantas vezes você já se escondeu como Gideão? Em silêncio, cansado, sentindo-se pequeno demais diante de tantos desafios. Talvez você esteja nesse exato momento dentro de um lagar, tentando proteger o pouco que te resta, com medo do que virá amanhã, com dúvidas, cansaço e um coração que parece fraco. Mas escute, Deus te vê. E Ele não te vê como os outros te veem. Não te olha como um fracassado, nem como alguém insignificante. O olhar de Deus enxerga o potencial eterno dentro de você. Foi assim com Gideão. O anjo não disse, homem comum. Ele disse, o Senhor é contigo, homem valente. Juízes capítulo 6, versículo 12. Mesmo quando Gideão não acreditava nisso, Deus já via o que ele seria. É exatamente assim com você. Você pode até não se sentir pronto, pode achar que não é santo o suficiente, não tem fé o suficiente, não é forte o suficiente, mas Deus não procura prontos, Ele procura disponíveis. E quando você diz, Senhor, eis-me aqui, o céu inteiro se move. Talvez seus inimigos não sejam exércitos, talvez sejam dívidas, uma doença, um vício, a solidão, uma dor que só você conhece. Mas hoje, Deus está dizendo, vai nessa tua força, mesmo pequena, mesmo fraca. Vai, porque não é com a tua força que você vai vencer, é com a dele. Você não precisa esperar o momento perfeito para começar. Comece agora, do jeito que você está. Porque o milagre não começa quando você se sente capaz. Começa quando você decide confiar. Se essa palavra tocou o seu coração, então não guarde só para você. Compartilhe, comente, deixe seu like, se inscreva. E se quiser caminhar ainda mais perto desse propósito, torne-se um membro deste canal. Clique no botão Seja Membro e venha ser um instrumento de Deus conosco. Juntos, vamos alcançar vidas, transformar corações e exaltar aquele que ainda hoje transforma covardes em valentes. Deus te abençoe. Você é mais forte do que pensa, porque Deus está contigo.